Hoje eu quero pregar algo desafiador. Eu confesso que eu relutei contra esse tema a semana inteira. Dificilmente eu abro os meus tempos com Deus. Geralmente aquilo que eu vivo com Ele no secreto, no meu tempo com Ele, eu deixo sempre reservado, né? Mas é que Deus me levou a pregar hoje algo que eu nunca preguei na minha vida. E para mim foi uma luta durante a semana. Até o final do sermão eu vou te explicar o porquê. Eu abri um texto, falava: Deus, eu vou pregar aqui, e nada. Eu abri outro texto e eu falava: eu vou pregar aqui, e nada. E Deus já tinha me dado esse texto. Só que eu fugia dele, porque Deus estava mandando eu fazer algo que eu não queria fazer. E há coisas que a gente não pode fugir. Eu quero falar com você hoje, na continuação da nossa série Atos do Espírito Santo. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da oração. O pastor já deu uma maravilhosa explanação no início do culto, dizendo que a oração é um dos pilares do cristão. E eu posso afirmar que a oração é a porta de acesso para o sobrenatural de Deus. Atos capítulo de número 12, versículo de número 1. Aqui para mim o título diz: Pedro é milagrosamente liberto da prisão. E o texto vai dizer assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vou repetir versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor Jesus, não há nada mais poderoso para nos ensinar e nos transformar do que a sua palavra na terra. Deus, aonde a tua palavra é aberta, eu sei que é a própria boca do Senhor falando. Nós estamos diante de um texto, Pai, que nos mostra de forma clara que o Senhor faz milagres. Um texto que nos mostra de forma clara que o Senhor é o Deus do sobrenatural. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a aprender com esse texto, a aprender com aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender, Senhor, nessa noite, aonde o Senhor quer nos levar.
porque nós queremos sair deste lugar entendendo aquilo que o Senhor nos chama a fazer, compreendendo a missão que o Senhor tem para nos dar, e vivendo não só uma vida rasa em Ti, mas uma vida de sobrenatural na Tua presença. Por isso eu peço pelos meus irmãos e pela minha vida também, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é o poder da oração. Certa vez, um grande evangelista, pastor chamado Billy Graham, se você estuda um pouco de teologia, um pouco da história da igreja, você vai passar pela história dele. Billy Graham foi um homem que movia multidões, muito influente, um homem que quando pregava, multidões vinham abaixo. Para você ter ideia, há uma foto histórica de Billy Graham pregando numa cidade que eu não vou lembrar o nome, e se eu não estou enganado, tem perto de 5 milhões de pessoas para ouvi-lo, numa época sem internet, sem celular, sem conexão nenhuma com o mundo direito. Mas Deus usava esse homem de forma extraordinária. E numa conversa com o repórter, ele vira para Billy Graham e diz assim: Billy Graham, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo a respeito do seu filho Franklin? Porque o seu filho se desviou dos caminhos da verdade que você sempre ensinou. Ele cresceu debaixo desse caminho, ele cresceu buscando esse caminho, mas o que aconteceu? Que ele se desviou. E eu preciso saber o que você está fazendo para trazê-lo de volta. Billy Graham então olha para aquele repórter e diz: o que eu estou fazendo pelo meu filho é orar por ele. Aquele repórter indignado vira e diz: você está só orando por ele? Billy Graham então, mais indignado ainda que o repórter, vira para ele e diz: ei, só orando? Billy Graham fala para ele: deixa eu te falar algo, a oração é a arma mais poderosa que um cristão tem para alcançar a intervenção de Deus na sua história. Não há nada mais poderoso que eu possa fazer pelo meu filho, a não ser orar por ele. Não há palavras que eu possa falar para ele que seja mais poderoso do que o meu joelho dobrado diante da presença de Deus. Para um homem que movimentava multidões, ele compreendeu que a arma mais poderosa que nós temos se chama oração. Deixa eu falar algo para você. Eu ministrei no primeiro semestre com os meninos aqui uma série chamada Pray, que a tradução é ore. Por que a gente põe em inglês? Para eles virem no culto. Se você coloca lá, série ore. Ah, nossa, série ore. Série Pray. Oh, série Pray. Isso é marketing. E a gente investiu aqui, foi 12 ministrações a respeito do tema oração. Eu preguei durante 12 dias a respeito de oração. E talvez você pergunte: pastor, por que falar tanto sobre oração? Para que gastar tanto tempo com um tema? Para que falar tanto sobre isso se tem tanta coisa para se falar? Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Porque é através da oração que temos a oportunidade de experimentar o céu na terra. É através da oração que eu tenho a oportunidade de ver a intervenção do céu na minha história. E se eu não aprender isso, eu não vou saber o que é experimentar daquilo que Deus já me deu acesso lá na cruz. Lá na cruz Ele já me deu acesso à herança, lá na cruz Ele já me deu acesso à presença, lá na cruz Ele já me deu acesso ao sobrenatural de Deus. Então você precisa compreender que a oração tem sim o poder de te levar a um lugar que você não pode experimentar na terra, mas está disponível para a tua vida. Você precisa compreender isso na sua história. A Bíblia nos garante isso. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres que foram usados de forma extraordinária, onde Deus tocou nas circunstâncias da sua vida. Por exemplo, você pega a história de Ezequias, o homem a qual Isaías chegou, o profeta, e disse: ei, Ezequias, arruma a tua casa porque acabou, você vai morrer, a doença que você tem não tem cura, tá bom? Esse é o recado que o Senhor tem para a tua vida, eu estou indo embora. O texto diz que Ezequias então vira para a parede e chora amargamente, e Ezequias diz: lembra, Senhor, eu fui fiel a ti, eu andei nos teus caminhos,
E o texto vai dizer que antes que Isaías saísse do pátio, Deus diz: ei, Isaías, volta para trás. Eu tenho um novo recado para Ezequias. Isaías volta para trás, e quando ele chega diante de Ezequias, a palavra de Deus para Ezequias já era outra. E Deus diz para Ezequias: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curei. Pastor, o que é isso? O céu tocando a terra. A Bíblia conta a história de Josué tentando vencer os amorreus numa luta, e o dia estava acabando. Josué sabia que não ia dar tempo, e ele querendo vencer aquela batalha, ele diz: Senhor, eu preciso que o sol pare, a lua pare, eu preciso que as coisas dêem um stop. E de repente Deus atende a Josué numa oração que ele faz no meio de uma batalha. E o que me chama muita atenção é que o texto vai dizer lá em Josué 10:14, não precisa abrir, mas vai dizer assim, que nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Céu tocando a terra. O pastor pregou semana passada e falou sobre Paulo e Silas na prisão. E nós lembramos muito sobre a canção, né? E eles louvaram ao Senhor, cantaram Cassiane e foram libertos, aleluia. Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Mas a gente esquece às vezes de prestar atenção, que diz: mas à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Por isso que eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Deixa eu falar algo para você, não sei se você está entendendo. Oração é o meio pelo qual você conhece a Deus, mas a oração também é o meio pelo qual Deus manifesta o sobrenatural na tua vida. Você precisa entender que o Senhor quer te levar para um lugar onde a tua oração se torna uma oração de dependência a Ele. Sabe, só não ora quem ainda não entendeu como o céu se manifesta na terra. Sabe por que a oração é a arma mais preciosa que nós temos? Sabe por quê, meu irmão? Porque no dia da tempestade, no dia mau, as tuas forças não irão te salvar. No dia mau, no dia da tempestade, a sua sabedoria não vai te salvar. No dia mau, o teu financeiro não vai te salvar. Mas no dia mau, se você orar, você clama e chama aquele que tem poder para te salvar. Não há nada mais poderoso que você possa ter na tua vida do que um joelho dobrado diante da sua cama. Um joelho dobrado diante da presença de Deus. Porque deixa eu falar algo para você. Eu quero explicar um pouquinho esse contexto. O texto vai dizer assim que Herodes começa uma perseguição contra os cristãos. E a Bíblia vai relatar que morre o primeiro dos apóstolos, Tiago. Tiago é morto. Os cristãos são perseguidos. Pedro é preso, colocado no cárcere com muitos soldados. Você consegue imaginar a cabeça de Pedro? Tiago morreu. Os cristãos estão sendo perseguidos. E o texto vai dizer que ele é preso para ser julgado. Mentira! Ele é preso para ser morto. Herodes só estava esperando passar o tempo da festa para condenar Pedro, porque o texto vai dizer que ele viu que os judeus gostaram disso. Ele viu que os judeus gostaram da perseguição, da morte de Tiago. Então a ideia de Herodes era ficar bem com os judeus. Então ele iria executar Pedro. Você consegue imaginar isso? Perdi um grande amigo, estou preso, e eu sei que não há mais rota. Eu olho para a esquerda, não tem saída. Eu olho para a direita, não tem saída. Eu olho para trás, não tem saída. Eu só posso ir para frente, mas indo para frente é o pior cenário do mundo. Já passou por isso? Não há rota diferente, não há o que fazer. Mas sabe, o que me chama a atenção nesse texto, o que me chama a atenção no capítulo 12, é que a partir do versículo 5, nós vemos o sobrenatural de Deus na vida de Pedro. Porque no pior cenário da história de Pedro até aquele momento, Deus transforma talvez em um dos maiores milagres da humanidade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero, junto com você, tirar algumas lições sobre o poder da oração desse texto, para que você entenda que oração não é um socorro
Quando você está desesperado. Pastor, eu posso orar quando eu estou desesperado? Pode, mas por que não orou antes? Por que você não cria um relacionamento e um vínculo com o Senhor antes? Porque no dia da tua angústia, Ele já sabe o que você precisa. O Senhor Jesus não é um bombeiro, meu irmão, para apagar incêndio. Ele quer muito mais do que isso na tua vida. Eu quero tirar algumas lições preciosas desse texto junto com você, para que a gente aprenda o poder da oração. A primeira lição que eu aprendo é que, para quem entendeu o poder da oração, a oração não é o último recurso, mas a oração é a principal arma contra o dia mau. Olha o que o versículo 5 vai dizer, acompanhe comigo o texto. Versículo de número 5, depois que Pedro estava preso e tudo mais, olha o que vai dizer. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava o quê? A igreja orava o quê? Intensamente a Deus por ele. O texto não está dizendo, presta atenção no que eu vou dizer, o texto não está dizendo que a igreja, ao descobrir que Pedro foi preso, reuniu a igreja do leste, do oeste, do sul, do norte, reuniu todo mundo e falou, agora cada um pega um pedaço de pau aí, uma pedra, que nós vamos lá agora arrebentar com esse soldado, nós vamos quebrar tudo, pega a tocha, nós vamos pôr fogo, mas nós vamos resgatar Pedro. Quero nem saber. Está escrito isso? Por que será que não está escrito isso? Mas muito pelo contrário, a Bíblia diz que ao descobrirem que Pedro foi preso, a igreja se volta para um lugar reservado. E ao se voltar para um lugar reservado, ela ora intensamente, ela busca intensamente a presença de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que isso quer dizer? É que a verdadeira igreja sabe que é melhor confiar no nome de Jesus do que na sua própria justiça. Jesus não nos chamou para ser vingador da nossa vida. A palavra de Deus diz que é Ele quem cuida de nós. Eu não preciso vingar nada, eu não preciso tomar partida, eu não preciso enlouquecer, eu preciso confiar. É o que a igreja de Atos estava fazendo. Sabe como é que você conhece uma pessoa que ora, que tem uma vida de oração com Deus? Você conhece ela no dia mau. É no dia mau que você conhece os intercessores, porque quem não tem tempo com Deus se desespera, mas quem tem tempo com Deus mantém uma fé inabalável. Sabe, se diante das tuas dificuldades, diante da tempestade, a tua primeira resposta é recorrer aos teus recursos, eu posso dizer que você ainda não entendeu a importância de um relacionamento com Deus. Eu posso afirmar que você ainda não entendeu, sabe por quê? Porque aqueles que uma vez experimentaram do toque do céu em suas vidas, no dia bom ou no dia mau, eles descansam na presença de Deus. Pastor, meu Deus, Você confia? Quem confia, descansa. Deixa eu falar algo para você. Quem confia, descansa. Quem descansa, confia. E só confia quem caminha junto. Você confia em alguém que você nunca conheceu? Estou te apresentando agora uma pessoa aqui, e ela vai te levar para um lugar que você nem sabe onde é. Você vai confiar? Não, está difícil de confiar, pegar Uber hoje, não está? Você fica meio assim, né? Já manda foto, manda um áudio, fala, ó, e aí, estou no Uber. Eu sei que você faz isso. Você fica com medo de ser sequestrado? Então deixa eu falar algo para você. Nós só confiamos com quem nós caminhamos quando nós caminhamos diariamente com alguém. Nós passamos a confiar nela e passamos a adquirir características dessa pessoa. Eu posso muito bem olhar para a Fernanda e encontrar na Fernanda características do pastor Antônio. Eu posso olhar para o pastor Antônio e encontrar características da Fernanda. Sabe por quê? Quem caminha junto, uma hora adquire algo do outro. É natural. Então, se você quer ter uma fé inabalável, se você quer viver algo com o Senhor, você precisa caminhar com Jesus, porque caminhando com Jesus, você adquire características de Jesus.
É caminhando com Jesus que você vai adquirir o caráter dele, a fé inabalável que Jesus tinha, a confiança plena no Pai. É somente caminhando eu me torno cada vez mais parecido com Ele. Então quanto mais eu oro, mais de Jesus eu tenho, mais fé eu adquiro, mais eu confio no poder de Jesus. Mas eu preciso orar, porque enquanto o seu secreto, deixa eu falar para você, enquanto o teu secreto for apenas uma visita semanal, enquanto você dobrar os teus joelhos só para dar um oi para Deus, você nunca vai entender o tamanho do poder que o teu Pai tem. Porque deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera: você confia no nome de Jesus? Nós falamos amém. Na teoria a gente sempre confirma, na prática às vezes a gente nunca faz. Porque confiar é descansar. E quando nós temos um dia mal, quando nós temos um problema para resolver, parece que a primeira decisão que nós temos é a nossa e não a de Deus. Então quando eu digo que há poder no nome de Jesus, e eu confio que há poder no nome de Jesus, eu preciso descansar e dobrar o meu joelho diante dele no dia mal. Eu preciso descansar diante dele, porque eu preciso crer que ele está cuidando de todas as coisas. O pastor e teólogo Charles Spurgeon diz que a oração do secreto é a chave que abre os tesouros do céu sobre nós. Pastor, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. O próprio Jesus disse: no teu secreto há recompensa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto, o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Deixa eu te fazer uma pergunta: há quanto tempo que você não ora intensamente? Intensamente. A Bíblia diz que a igreja de Atos orava intensamente. Não é uma oração de alimentação, não é uma oração de Deus, muito obrigado, porque essa não conta para o secreto, tá bom? Oração de secreto é oração de intensidade, é oração de entrega, é oração de derramamento. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ontem nós estávamos aqui na vigília, e que noite maravilhosa. Cadê os jovens aí? Meu irmão, a gente entrou aqui para dentro e foi um quebra-pau do céu, e foi um trem de doido. Mas foi gostoso demais. A gente começou com louvor, daqui a pouco eu falei: vamos caminhar pela igreja, coloca a mão na parede, vamos proclamar um avivamento, vamos pedir o céu nesse lugar. Quando a gente parou para ver, tinha gente no chão chorando, o céu descendo, algo acontecendo. Mas a gente estava intenso. A gente estava clamando ao Senhor. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou tentando te motivar a entender que a oração não pode ser o teu último recurso. A oração precisa ser a tua arma principal todos os dias da tua vida. Quarto que eu vou te dizer aqui, pelo amor de Deus. Quarto que eu vou te dizer: não abra uma empresa sem antes falar com Deus. Não mude de cidade sem antes falar com Deus. Não tome nenhuma decisão que possa afetar o teu futuro sem falar com Deus. Sabe por quê? Porque decisões tomadas por emoção não se sustentam. Mas decisões tomadas a partir do que o céu está dizendo permanecem em pé, independente do cenário. Se Deus mandar você fazer, faça. Porque quem manda sustenta. Quem manda permanece em pé. Se é o céu que proclamou, se é o Senhor que mandou, confia. Mas se você quer tomar uma posição baseado no que você acha, no que você quer, no que você deseja, cuidado. Porque talvez no dia que você pedir socorro, Deus vai falar para você: eu não mandei você fazer isso. Pastor, mas Deus socorre? Socorre, Ele é maravilhoso. Um Pai amoroso. Mas aquilo que a gente planta, a gente... Então deixa eu falar algo para você. Que tal começar a trazer Deus para o lugar que Ele merece? Qual que é o lugar que Deus merece? O lugar onde qualquer decisão da minha vida que vai ser tomada, eu vou consultá-lo em primeiro lugar, porque Ele é o meu Deus.
Eu não vou mais tomar posição a partir do que eu quero. Eu não vou mais tomar posição a partir do que eu desejo. Não, o que eu quero já não importa mais. Eu quero o que Ele tem para a minha vida. Deus, eu recebi uma proposta de emprego para mudar de cidade, mas eu não irei se o Senhor não falar comigo. Porque o que move não é a proposta. O que me move não é a proposta, mas é o propósito. Quem se move por proposta não se move por propósito. Segunda lição que eu aprendo. Se a primeira é: a oração nunca pode ser o teu último recurso, mas o teu primeiro. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que o céu se manifesta enquanto clamamos. Por isso, não pare de orar. Versículo de número 11, olha o que vai dizer o texto. Pula lá para o 11 junto comigo. A palavra do Senhor diz assim: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Olha o 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava? Deixa eu falar algo para você. A Bíblia não diz quanto tempo Pedro ficou preso, mas a Bíblia diz que do momento que Pedro foi preso até o momento que o milagre aconteceu, a igreja não parou de clamar. Do momento que Pedro foi preso até o momento que o anjo apareceu e o livrou do cárcere, a igreja não parou de clamar. Deixa eu te falar algo. Você sabia que os grandes avivamentos que já passou por essa terra, pesquisa depois, estuda sobre isso, todos eles começou de uma maneira. O avivamento na rua Azusa, que começou com o William Seymour, lá em Los Angeles. Sabe como é que ele começou? Em uma reunião de oração. Fervorosamente buscavam ao Senhor, fervorosamente. O avivamento no país de Gales, que foi liderado por um jovem chamado Evan Roberts, começou com um movimento de oração. O avivamento moraviano na Alemanha começou com um grupo de jovens com um movimento em oração. Pastor, o que tudo isso quer dizer? Que onde há joelhos dobrados, aonde há vozes clamando, aonde há corações quebrantados, ali também há o poder de Deus sendo manifestado. Pessoas que entenderam que o céu só toca a terra quando a terra clama pelo céu. Eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso me entregar, eu preciso dizer: Senhor, eu não vou desistir. Sabe, um dia eu ouvi a seguinte pergunta: pastor, devo orar por algo até quando? A minha resposta continua sendo a mesma que eu dei. Eu disse: até o dia que o Senhor tocar a tua vida. Porque enquanto houver fôlego em meus pulmões, eu continuarei a clamar pelo Senhor. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu vou ser como a igreja de Atos. Eu irei orar incessantemente, intensamente. Eu irei buscar com todas as minhas forças, porque eu não sei quando, mas é no meio da minha intercessão, é no meio do meu clamor, que eu sei que Ele irá responder. É enquanto eu estou buscando, é enquanto eu estou clamando. Agora, sabe o que mais dói em mim, meu irmão? É saber que infelizmente boa parte de nós não iremos alcançar os milagres do Senhor, que está acessível a nós. Sabe por quê? Porque nós paramos no meio do caminho. Nós desistimos no meio do caminho, e não há sobrenatural para quem desiste. A palavra do Senhor em Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo certo, colheremos. Aí tem uma vírgula e diz: se não desanimarmos.
aquilo que você está pedindo ao Senhor, aquilo que você está plantando, aquilo que você está clamando ao Senhor, está gerando um sobrenatural na tua vida, e você não pode parar, você não pode desistir, porque no tempo certo você irá colher, se não desanimarmos. Ei, meu irmão, você precisa continuar crendo e insistindo, porque fé não tem a ver com sentir, fé tem a ver com crer. Sabe, eu não preciso sentir. Tem pessoas que acham que fé é um arrepio durante o culto. Não, meu irmão, arrepio pode ser o ar-condicionado que está mais frio, arrepio pode ser que você está com febre. Não se mova por arrepio, se mova por fé, e fé é crer que Jesus está fazendo, mesmo que eu não estou vendo, e ponto final. Fé é não olhar o caminho, mas enquanto eu ando, eu estou crendo que o caminho está sendo formado, porque eu estou no lugar certo, e quem está pavimentando esse caminho se chama Jesus. Meu irmão, pega na história, pega na Bíblia, você vai ver Jesus usando homens e mulheres, e Jesus é muito bom nisso. Ele nunca dá o plano todo, porque se ele desse o plano todo para você, não seria fé. Deus, eu quero saber se eu preciso fazer, se eu preciso ir, se eu preciso não sei o que, e precisa ser assim, assado, assim, assim, assim. Aí você vem e dá todo um plano para Deus, e Ele fala: como é que eu vou te colocar num caminho de fé, se você já definiu todo o planejamento da tua vida? Como é que você quer viver algo mais profundo? Como é que você quer viver algo mais intenso, se você já planejou tudo na tua vida? Não, meu irmão, o nosso papel é obedecer e clamar. A palavra do Senhor em Lucas 11 vai contar uma parábola interessante. Diz que, meu irmão, isso aqui tem que gravar no seu coração, pelo amor de Deus. A palavra de Deus nos dá ferramentas que a gente, muitas vezes, não vive coisas com o Senhor, porque a gente não grava, não estuda, não se prepara. A Bíblia mesmo diz que a gente perece por falta do quê? Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não sabe os acessos que nós temos. A Bíblia diz assim, Jesus contando uma parábola, que certa vez um homem bate na casa de um amigo à meia-noite. Já recebeu uma visita à meia-noite? Meia-noite ninguém quer visita, né, irmão? E ele bate lá e diz: ô meu amigo, recebi um rapaz em casa, chegou agora, estou sem nada para dar para ele comer. Você não tem uns 3 pãezinhos aí não? Só para mim poder saciar a fome do parceiro ali? E a parábola vai dizer que o homem que está dentro da casa diz assim: ei, eu já estou deitado, minha família já está deitada, vá-te embora, macho. Eu não tenho nada para te dar não, não vou levantar não. Estou parafraseando, viu? Versão Pastor Felipe. E aí vai dizer, Jesus, olha que incrível isso. Gente, parece uma parábola muito boba, parece uma parábola muito fora de contexto, muito desnecessária, mas aí Jesus vai dizer assim, ó: embora o homem que não queria levantar para dar o pão, por causa da insistência do seu amigo na porta, ele levantará e dará a ele não só o pão, mas tudo o que ele precisar. E aí ele termina dizendo algo extraordinário. Ele diz assim no versículo 9: por isso lhes digo, quem disse? Jesus. Por isso lhes digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O que parece uma parábola sem sentido é Jesus dizendo: eu estou falando para você, insista. E meu irmão, o que é mais incrível é que tem a ver com o céu. É Jesus dizendo assim, ó: não desanime, continue clamando, porque bata, 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 uma hora a porta será aberta. Clame, 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 uma hora será respondido. É o próprio Jesus. Então, irmão, se o próprio Jesus nos mandou insistir, por que você parou? Por que você parou? Por que você não ora mais? Por que você não busca mais o sobrenatural de Deus? O que aconteceu que você
parou de acreditar? Talvez os seus olhos não contemplaram? Eu estou caminhando para o fim. Terceira lição que eu aprendo, muito importante desse texto. Então, se a primeira é que a oração não é o teu último recurso, mas o primeiro. E a segunda é que a manifestação do céu acontece enquanto estamos clamando. Não desanimamos, mas estamos clamando e o milagre acontece. A terceira é que o nome de Jesus tem poder para mudar qualquer cenário na terra. O texto vai dizer no versículo de número 6: na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Deixa eu falar algo para você. Você já experimentou o de repente de Deus? Sabe o que é incrível? Deus, ele não vai dar sinais. Deus não vai dar um recado falando: olha, daqui 3 dias derramarei sobre a tua vida, pastor Alex. E o anjo volta voando. Não. Deus vai operar de repente. Pastor, o que é o de repente? Você não está esperando, mas você está confiando. Você crê que há poder no nome de Jesus. E de repente um anjo apareceu a Pedro, e uma luz brilhou em sua cela. Já brilhou uma luz na sua cela? Quando aquele momento que você não tinha mais jeito, eu não sei o que eu faço. Deus ama esse momento. Porque enquanto você tem recurso ainda, você ainda confia no que você pode fazer. Mas quando se esgota os teus recursos, e aí você diz: estou numa cela. Uma luz aparece no meio do cárcere. É Deus dizendo: quando esgota os teus recursos, eu posso fazer o sobrenatural. Sabe, a igreja de Atos não sabia como Deus responderia, mas a igreja de Atos sabia que Ele responderia. São coisas diferentes. Você não sabe quando Deus vai responder, mas você precisa crer que Ele irá responder. Eu olhei esse texto e eu falei: Deus, talvez eu possa pensar uma hipótese aqui, que se a igreja de Atos não estivesse clamando de modo intenso ao Senhor, e não tivesse continuado clamando até o milagre, talvez Pedro teria morrido. Porque a Bíblia diz que a intervenção veio pela oração. O povo clamando por Pedro, e o Senhor responde. E se a igreja tivesse parado? Lembra o que eu disse? Deus responde no meio do clamor. Aos que desistem, não há milagre, mas aos que insistem, uma hora a porta será aberta. Sabe, a insistência da igreja em clamar por Pedro me faz enxergar o papel que nós temos diante do Senhor. Não existe, eu sei que a gente separa isso na igreja, o ministério de intercessão, mas não tem isso na Bíblia. Todos nós somos intercessores diante de Deus. Deus te fez para ter relacionamento com Ele. Deus te fez para ter um relacionamento profundo com o Senhor. Em Marcos capítulo de número 10 vai contar a história de um cego. Presta atenção nisso aqui, chamado Bartimeu. E a Bíblia diz que ele está à beira do caminho. Jesus passa, uma grande multidão junto com Jesus. De repente o cego percebe que Jesus está passando. Ele ouve, ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que a multidão começa a oprimir o cego e começa a dizer: cala sua boca, cego. Ele não vai te ouvir, ele tem muita coisa para resolver, tem muita gente para ser curado. Você acha que você é o único aqui que precisa de ajuda? Você acha que você é o único que precisa de um socorro? Pare de gritar, está perturbando Jesus. E Jesus continua caminhando com a multidão. Então o texto vai dizer que Bartimeu não fica conformado com aquilo, mas inconformado. Então ele grita mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão fica quieto, cego.
Você não merece. Tem pessoas aqui que estão há muitos dias com Ele, precisando de um milagre. Sabe o que é interessante? É que em um determinado momento a multidão se cala. Só que a multidão não se cala porque Bartimeu gritou. A multidão se cala porque Jesus lança uma palavra para Bartimeu. Espera aí, pastor, enquanto Bartimeu gritava, a multidão também gritava? Sim. Enquanto Bartimeu gritava, a multidão mandava ele ficar quieto. Mas a hora que Jesus virou e diga: ei, traga ele aqui, a multidão. Sabe o que eu aprendo com isso? É que as vozes do medo, as vozes da depressão, da angústia, da ansiedade, do vício, da doença e de tantas outras coisas vão continuar tentando calar você, vão continuar tentando te oprimir. Então continue gritando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, até que a voz de Jesus sobreponha toda a tempestade e cale as outras vozes. Porque quando Jesus lança uma palavra, não importa qual seja a voz que está falando sobre a sua vida, ela vai se calar. Bartimeu só precisava que Jesus olhasse para ele. E Bartimeu encontrou em Jesus, porque ele creu no nome de Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pastor pregou aqui também sobre Atos 3. Eu podia, irmão, usar diversos textos de Atos só, fora os outros textos da Bíblia, mas de Atos 3, Pedro está subindo ao templo com João, e eu falei de manhã, eu me identifico muito com Pedro e João nesse momento, quando ele vira e diz: não tenho prata nem ouro. Você está assim também, irmão? Ó, dá uma olhada aqui, filho, eu estou subindo para o templo, não tenho não. Mas o que é mais lindo é que Pedro e João não diz para ele: olha, não temos esmola, viu? Que Deus te abençoe. Não. O que eu mais amo nesse texto é que Pedro olha fixamente para ele e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu carrego eu te dou. E aí ele complementa dizendo: em nome de Jesus, levanta e anda. Pastor, onde está o poder? Em Pedro? Em João? Não, no nome de Jesus. Irmão, se você não crer no nome de Jesus, você não vai entender o que é viver um milagre. Deixa eu falar algo para você: pare de viver uma fé que só está bem quando tudo está bem. No dia mau é desespero, no dia mau é loucura. Não, o Senhor quer te dar uma fé madura, uma fé do salmista. Salmo 121. Sabia que Salmo 121 é a bênção que o pastor dá todo final de culto, e é maravilhosa. Sabe o que diz o Salmo 121? É Davi num dos momentos de tristeza e de angústia, mas confiando que havia poder em Deus para socorrê-lo em qualquer situação. Sabe o que o Salmo 121 diz? Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá em alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, igreja. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu elevo os meus olhos para os montes. Você só eleva os olhos para os montes quando você está no vale. Ao olhar para os montes, você vai saber de onde vem o teu socorro. Eu queria pedir que você se colocasse de pé. Eu estou finalizando. Deixa eu falar algo para você. Presta atenção em mim aqui, eu não terminei não.
Uma pergunta retórica, tá? É para você refletir aí onde você está. Pelo que você orava antes e que você não ora mais, porque você parou de acreditar? Pastor, eu parei de acreditar num chamado. Pastor, eu parei de acreditar que Deus pode salvar a minha família. Eu parei de acreditar que meus filhos têm jeito, sim, eu parei. Pelo que os seus joelhos já não se dobram mais. O que te desanimou e que te fez parar no meio do caminho? O que fez com que você desistisse daquilo que o Senhor já havia colocado em seu coração, para que você clamasse por Ele? Meu irmão, hoje eu quero declarar sobre a sua vida que o poder do nome de Jesus pode tocar a tua história, a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus pais. Pode tocar o teu trabalho, a faculdade, a escola. O poder que há no nome de Jesus pode curar doenças. Há poder em Jesus. Eu quero nessa noite declarar sobre a tua vida. Nós vamos louvar uma canção que diz: declaro Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar o teu coração. O que você parou de clamar, que você precisa voltar a pedir a Ele? Queria pedir que você, se puder, fechar os teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração.